Boa tarde, a paz do Senhor. Começa mais uma tarde de ensino com o pastor Tiago Mocfa. Então você pega aí o seu caderno, amém? Vamos falar sobre Ezequiel no Vale de Ossos Secos, que se encontra no capítulo 37, amém? O pastor também está com café aqui, pega aí o seu café. Vamos estar falando, aprendendo nessa profundidade que é a palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos direcione, nos leve a mais, a saber mais. E você pode colocar nos comentários algo que Deus gerou no teu coração. Uma palavra, uma chave, amém? Um direcionamento para a gente mergulhar mais. Então, aproveite, desfrute. A gente tem tempo para ler, a gente tem tempo para falar, amém? Porque as coisas de Deus nós temos que dar tempo. Nós temos que aproveitar, amém? Quando nós estamos com a espada, com a palavra de Deus, que é escritura, que é mapa, que é um GPS, que é a bula para nós, amém? Então, antes de você pegar aí, preparar as coisas, vamos fazer uma oração? Para que o entendimento entre, rapidinho a oração. Pai querido, Pai eterno, estou orando por este filho, essa filha que vai com o pastor mergulhar, Pai, nas Escrituras. Abra o entendimento, que a Tua palavra cele, que a Tua palavra caia nesse território do coração, um território fértil, e produza, Pai, frutos, porque dependemos, Senhor, do Teu Santo Espírito, dependemos da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Nós passamos por um avivamento pessoal. A gente vai ver que Ezequiel estava passando por um avivamento pessoal. Amém? Você vai passar a saber que tem jeito. Escreva aí. Passando a viver um avivamento pessoal. Você vai perceber, Deus vai mostrar para você, para mim, para nós, que há jeito. Amém? E que nós devemos profetizar constantemente. Então o pastor vai ler Ezequiel 37, 1 e 2 por enquanto, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então o Espírito Santo levou Ezequiel para o vale. A mão de Deus, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou o Espírito. Aonde? Ao vale de ossos secos. Então nós vamos combinar Ezequiel 37 e Romanos 8:19. Você pode colocar aí Ezequiel 37, 1 e 2 nos comentários. E agora você coloca aí Romanos 8:19, que diz assim: Porque a ardente expectativa ou aguardada, a criatura aguarda com grande esperança, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados. Então, há uma ardente expectativa da criatura, a qual Deus fez, da manifestação dos filhos de Deus. E talvez nesse ensino você aprenda que Deus, Ele movimenta os seus escolhidos, os seus vasos, os seus soldados, por um propósito, por um campo de propósito. Amém? Então vamos lá, vamos começar a anotar muita coisa aí. Paramos de olhar ao vale de ossos secos e dizer: que ossos secos, que lugar pesado, que lugar sujo, que lugar cheio de lama, cheio de sujeira. O ambiente é de guerra, então eu preciso selar as palavras, porque você vai construir, você vai trabalhar, você vai movimentar na parte física com os seus pés, vai movimentar alguma coisa com as suas mãos, mas você tem que liberar na fé. Então, o ambiente é de bênção agora, e é o lugar onde que Deus te colocou, Deus te entregou, Deus te deu. Ezequiel, eu te dei esse vale. Talvez ele esperava um campo verdejante, um lugar cachoeira próximo. Deus levou ele para um vale. Então vamos anotar aí: Deus
nos muda de ambiente para aprender a falar, aprender a viver. Deus nos muda para ambientes para aprendermos a falar e a viver o que falamos, certo? E o que você tem que falar no vale? O que você tem que falar no deserto? Você está disposto a abrir o céu nesse vale? Você está disposto a abrir o céu nesse ambiente, nesse cenário? Então paramos de olhar para as pessoas, os ossos secos, e enxergar aquilo que o Senhor quer que façamos. Para de enxergar as coisas e tratar as pessoas como as coisas. Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente trata essa pessoa como uma coisa, um objeto. Para de olhar desse jeito. Olhe como uma pessoa que pode ser um amigo, um pai, um irmão, uma pessoa que vai te ajudar. Amém? Aquele ali é um filho de Deus. Aquela ali é uma filha de Deus. Aquela é uma família de Deus. Aquele vale tem um exército de Deus. Você está pegando, está gostando? Se você está gostando, deixa aí o seu like, compartilha e vai anotando nos comentários aí as palavras que tem marcado com você. Então coloca aí, paramos de olhar para as pessoas e enxergar coisas. Ela não é um osso seco. Ela não é um objeto. Ali no vale tem um exército. Amém? No vale de Deus, Deus te deu controle. Escreva aí, no vale de Deus, Deus me deu comando. Deus me deu autoridade. Deus me deu a capacitação. No vale que Deus me colocou, no serviço que Deus me colocou, na família que Deus me colocou, no ministério que Deus me colocou, na cidade, no país que Deus me colocou, Deus está dando controle, comando e autoridade. Controle, comando e autoridade. Amém? Para de olhar só para ossos secos. Esse é o problema. Se você, o Ezequiel, o profeta Ezequiel, não falasse com o Espírito, não falasse com Deus, ele ia ficar só vendo um vale de ossos secos. O espaço que a igreja recua é onde o inferno ocupa. Vou repetir. O espaço que a igreja recua é o espaço que o inferno ocupa. Você está pegando a visão? Então a igreja precisa tomar espaço, avançar. Às vezes eu falo assim, eu não quero me envolver com aquele posto, com aquele cargo, com aquele setor, porque lá está sujo. Vai ficar mais sujo ainda se você não for. Vai ficar mais imundo se você não for. Olha o batismo de entendimento nesse ensino de Ezequiel 37. Amém? Um batismo de discernimento, um batismo de amor. Você tem que amar o propósito de Deus. Você tem que amar o plano de Deus. Você tem que amar a ideia e os pensamentos de Deus. Andar onde Deus me colocou para andar. Escreva aí. Andar onde Deus me colocou para andar. Andar com dom, andar com a presença, andar com os santos, andar com os escolhidos. E você percebe que Deus sempre mandava em dois. Só que Ezequiel foi com o Espírito. A mão de Deus estava com Ezequiel. E nós vamos falar sobre isso. Caminha comigo agora sobre as águas do Espírito. Tá gostando? Olha só, Deus não perguntou para Ezequiel, posso te levar? Quer ir para o vale? Não foi do desejo de Ezequiel ir para o vale. Não foi da vontade de Ezequiel ir para o vale. O Espírito Santo pegou na sua mão e levou. A mesma mão que levou, a mesma mão de Deus que levou, a mesma mão que levou para o vale é a mesma que vai cuidar de ti. Escreva aí, a mesma mão que fez eu entrar nesse projeto, é a mesma mão que vai cuidar, é a mesma mão que vai me ajudar a concluir a obra, é a mesma mão que vai aperfeiçoar eu nessa obra, é a mesma mão que está junto. Oh, glória a Deus. Nós começamos a ensinar a falar algo de Deus, mas vem uma glória, uma presença de Deus, não é assim? Então, antes de Deus entregar a sua palavra, ele pega pela mão e diz para Ezequiel, se põe de pé. O que essa palavra, essas duas palavras, três palavras, põe de pé, o que significa isso? Ficar de pé. Deus está requerendo posição. Deus entrega uma palavra, Deus entrega um local e Deus quer você posicionado.
Tem gente que recebe um casamento e já prostra. Tem gente que recebe uma porta de emprego, uma promoção e já se prostra. Tem gente que ganha uma vitória hoje, amanhã já está se prostrando. Eu quero você de pé. Quem vai me ouvir? Qual é o povo? A pergunta de Ezequiel passa na sua cabeça. O que eu estou fazendo aqui? Quem vai me ouvir? Qual é o motivo? Qual é o povo? Chega lá, encontra um vale de osso seco. Calma, Ezequiel. Quem vai falar primeiro sou eu. Primeiro, quem tem que ouvir não é o vale de osso seco, não é você. O profeta, ele sempre vai pregar aquilo que Deus entrega. E Deus não quer perder ninguém em nenhum ambiente. Deus não quer perder ninguém em nenhum ambiente. E às vezes não é por muito falar, pregar, palavras que encaixam, palavras que conectam, palavras que cura, palavras que resgata, palavras que liberta, palavras que transforma. Deus leva Ezequiel para o vale para ensiná-lo. Deus está nos ensinando, está nos preparando. Ezequiel tinha estudado para ser sacerdote. E ele ia exercer esse papel de sacerdote. Mas está começando algo novo na vida dele. Está começando algo novo na vida dele. Quem fala com Deus, quem fala com o Senhor, quem está conversando, Deus tem trazido resposta. Porque Deus só fala com quem fala com Ele. Deus só fala com quem estão falando com Ele. Então no dia da luta você tem uma palavra. No dia do processo você tem uma palavra. No dia do vento você tem uma palavra. No dia da tempestade você tem uma palavra. Porque você fala com Deus. Você está aqui ouvindo, anotando essas coisas. Deus só fala com quem fala com Ele. E nós estamos em oração, nós estamos em comunhão e agora nós estamos na palavra. A situação está fazendo você mover de lugar para o outro. Olha só, ele era para ser um sacerdote lá em Jerusalém. Agora Ezequiel está na Babilônia como um cativo. Deus movimentou ele ali. Amém? A situação fez ele se movimentar para mover um povo na Babilônia, um povo cativo. Então, creia que Deus é na sua vida. Creia que Deus é o juiz da sua vida. Deus continua sendo Deus. Se é lá na sua casa, na sua pátria, agora você fora do país, agora você fora do estado, agora você fora da casa dos seus pais, Deus continua sendo Deus. A tua casa está na mão de Deus. As tuas causas estão na mão de Deus. Você não nasceu para dar errado. Tem gente que fala, mas eu era para ser médico, eu era para ser um advogado, eu era para ser um empresário, e agora sou pastor, agora sou político, agora sou... Irmãos, Deus, a gente tem que sair da caixinha. Se você é guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo que o Espírito fala, não pelo que os homens falam, o que as pessoas falam. Ah, mas eu não acho certo o pastor se envolver com isso. Eu não acho certo o missionário se envolver com isso. Eu não acho certo você trabalhar, irmão, em todo local, em toda área. Há um vale de ossos secos. Há uma Nínive, há uma Babilônia. E nós estamos ali em espírito. Nós estamos ali em comunhão. Você não nasceu para dar errado. Não nasceu para ser cativo. Dentro do vale, Ezequiel, você estando comigo, você vai se tornar útil. Mas se você ficar fora do vale, você vai continuar um cativo. Dependendo do sistema, dependendo do governo, dependendo dos príncipes, presidentes, vereadores. Mas entra no vale. Entra no vale. Tá pegando essa palavra, homem de Deus? Entra no vale. Tá pegando essa palavra, mulher de Deus? Entra no vale com Deus. A mão de Deus vai te guiar. Comece com que Deus está te entregando no vale. O que você vai começar? Você vai começar com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e já é o suficiente. E depois do Espírito vem a palavra. A palavra de Deus é suficiente. Deus levantou Ezequiel para salvar um exército. Mas começou osso por osso, pessoa por pessoa, família por família. Olha que interessante. Vamos fazer um exemplo aqui. Os ossos do pastor Tiago estavam lá no vale, espalhado por um canto para o outro. E aí, quando o profeta liberou a palavra, tudo que o profeta libera, você tem que crer e você vai prosperar.
Os ossos começaram a se encontrar, a se encaixar, mas o osso do irmão que está aqui assistindo não pôde encaixar com o meu osso. O osso da irmã que está aí não pôde encaixar com o meu osso. Porque cada osso tem o seu lugar. O seu número está ali. A medida está ali. O tamanho está ali. O dom é... O que eu vejo isso de osso a osso? Cada um tem um dom. Cada um tem uma habilidade, uma capacitação. Mas o que tem no meio das igrejas? Muita inveja. O que tem? Ah, porque o pastor é mais usado. É porque a irmã é mais usada. É porque o jovem é mais usado. Irmãos, cada osso no seu lugar. Em que nível está esse osso? Do zero? Em que nível está a sua vida? Falta encaixar algumas coisas? Falta encaixar algumas coisas na sua vida, na sua família, no seu ministério? Tampa as brechas. Tampa a brecha. Nós estamos construindo com as nossas mãos e profetizando o Espírito. Mas quantas pessoas estão construindo com as mãos e destruindo com a boca? Abrir uma brecha. Ezequiel chega para o primeiro osso. E o que ele vai falar? Você vai chegar para essa pessoa, o que você vai falar? Você vai chegar para essa família, o que você vai falar? Você vai chegar ali na Cracolândia, você vai chegar em colocar o lugar que Deus te enviar, o que você vai falar? Não fala coisa emocional, coisa sentimental, coisa de lógica, razão, estudos, estatística. Fala o que o Espírito Santo quer que você fale, que haja vida, que haja vida, que haja transformação. Amém? Como está lá em Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que você está dizendo? Aquilo que você está dizendo está ajudando ou está atrapalhando? Essa palavra que você está liberando está na visão? Aquilo que você está falando está gerando transformação? Está gerando cura? Está gerando vida ou está gerando rancor, raiva? Pessoas estão perdendo a fé pela tua ação, postura, comportamento e atitude. Larga isso, dá um jeito nisso. Deus entregou algo para ti, Ezequiel, para que você comece a andar sobre o Espírito Santo que traz vida. Estou de pé hoje porque alguém clamou a Deus pela minha vida. Alguém clamou, alguém orou, alguém jejuou pela sua vida e você está de pé hoje? Então, através de você, Noé, a sua família inteira vai estar dentro da arca. Através de você, Ezequiel, você vai tirar um exército do vale. Ainda há esperança para quem está vivo. Deus só quer um. Se tiver uma fonte, uma coluna, uma ferramenta útil, você vai ver a mão de Deus, a obra de Deus agindo. Para suportar o que você tem suportado, na carne você não aguentaria. Imagine você na carne, naquele vale de ossos secos. Por isso você precisa do Espírito, pois o Espírito transporta. O Espírito Santo faz suportar. Não foi pela força, não foi pelo grito. Você percebe que não foi pela psicologia, pela ciência, pela tecnologia, mas pelo Espírito Santo que começou a mudar no vale. Quem está mudando o vale? É o Espírito Santo. Quem que está operando no vale? É o Espírito Santo. Quem está mudando o seu coração, a sua mente? É o Espírito Santo. E o vale de Deus coloca você na posição. O vale de Deus coloca você no local. E agora é o Espírito Santo que vai agir. Preciso aprender a trabalhar no campo do propósito. O Senhor me fez andar. O Senhor me fez prosseguir. O Senhor me fez marchar como um soldado. Deus não quer ver Ezequiel parado. Deus não quer ver você parado, meu irmão. Deus não quer ver você parado, minha irmã. Ezequiel não pisou em nenhum osso. Por quê? Porque estava andando em espírito. Quando você anda na carne, você pisa nas pessoas. Você amassa. Às vezes uma palavra, uma fofoca, o inimigo entra na carne. Se você quer deixar osso com osso, você precisa estar no Espírito. Osso hoje vai se tornar um exército. Escreva aí, osso hoje vai se tornar um exército.
Amém? Que Deus abençoe esse ensino. Pega todas essas chaves aí que o pastor falou, aí 20 minutos, falando sobre Ezequiel 37. Eu quero ver os comentários aí. O que Deus colocou e gerou no seu coração sobre esse estudo? Você que já fez esse estudo. Amém? Que Deus abençoe. Deixa o seu like, compartilha. Amém? Estaremos num outro ensino, no próximo ensino. Fica com Deus.